E aí, pessoal, uma boa noite para vocês. Então, a gente está aqui mais uma vez com mais um Amicast, um sentimento de muita felicidade. Esse projeto está crescendo cada dia Terceiro mais. mês. Terceiro mês, né? E aí, missionário Ismael, Oi. como é que tá? Tudo bem. Estamos com dois convidados muito especiais para a gente, um casal de pastores, o pastor Jonifer Martins e pastora Jenner Martins. Então, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? É um sentimento de muita felicidade estar com vocês aqui. Tranquilo, uma honra para nós poder participar com vocês aí, poder alcançar vidas aí com o amor de Deus. Amém, pastor. E a senhora, pastor? Nós também. A gente foi criado na Assembleia de Deus, né? Somos fruto da Assembleia, casamos lá, então estamos se sentindo em casa. Amém. Felicidade. E aí, missionário Ismael? Tô bem, e você? Tô bem também. Terceiro mês, né? Terceiro mês, quem diria, né? É só Deus mesmo. E lá no primeiro a gente já tava pensando em desistir. Né? Mas, primeiramente, agradecer a presença de vocês. É uma honra tê-los aqui com a gente. E, antes de tudo, como eu sempre falo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho. É muito importante isso para o crescimento do canal, para o crescimento do podcast. E lembrando você que, se você tiver condições de ser um patrocinador do Amicast, é só entrar em contato com o telefone que está aparecendo aí. Isso vai ajudar a aperfeiçoar essa plataforma, que tem ajudado a reverberar, a levar mais longe a mensagem de testemunhos de vida, transformação de pessoas e acima de tudo, o Evangelho de Cristo. Então, se você tem condições, seja patrocinador do Amicast. E hoje a gente está com a presença do pastor Jonifer, da pastora Jenner Martins, do Ministério A Igreja. Isso? Tá certo? Então tá. Aqui de Sapucaia do Sul. A gente vai estar falando um pouquinho sobre ministério pastoral, mentoria de mulheres, a experiência dentro também de pastoreio da igreja. Então, copia o link aí, envia para os teus amigos. Se você quiser deixar uma pergunta aí no chat, pode deixar. E lembrando, o teu like é muito importante, você se inscrever no canal também. Então, gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou deixar vocês se apresentar. Eu sei que a gente já falou o nome de vocês, já falou o nome da igreja, mas apresente aí pro pessoal que está em casa aí. Meu nome é Jonifer Martins. Nós somos moradores da cidade de Canoas, né? Por uma curiosidade, o pessoal... vocês não são de Sapucaia? Ainda não. Mas é uma alegria estar aqui, né? A igreja pastor Medina, pastora Nádia, já estivemos juntos, que são referências na cidade, né? Antes mesmo de nós virmos para cá, ouvia falar em ministérios, sempre ouvia falar do ministério da AMI, né? Com o seu trabalho de missões e os eventos. Então, para nós é uma alegria imensa estar aqui, né? Nós estamos na cidade de Sapucaia praticamente aqui 6 anos. 6 anos aqui. Quando fundamos o ministério, pegamos essa turbulência aí de pandemia, nós tínhamos 1 ano de ministério. Esse assunto aí vai chegar na sequência aí. Mas sou aqui, 46 anos, pai da Pietra, esposo da Jenner, né, 20 anos de casados, morador de Canoas, funcionário público da cidade de Canoas, né, há 19 anos. E estamos aí a serviço, né, do reino, para servir, seja onde for, né? A gente tem esse desejo de onde a gente for chamado, independente de placa, de ministério, a obra de Deus ela é uma só, né? Então a gente está com o coração pronto para servir. Amém, glória a Deus. Pastora? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu também sou a pastora Jenner, do Ministério A Igreja. E a gente está servindo a Deus. Eu digo assim que quando fala de ministério pastoral, eu digo que a gente serve, acho que desde o momento que aceita Jesus, né? Estava contando como é que ele recebeu o Senhor, e eu digo que o nosso ministério pastoral, principalmente assim comigo, ele começou lá na adolescência, servindo a Deus nos lugares onde ninguém gostava muito de ir, e ali a gente começou a aprender a pastorear, e hoje a gente vive aqui com o Ministério da Igreja em Sapucaia. Glória a Deus. Então, gente, já que a senhora entrou nesse assunto, queria que vocês contassem um pouquinho como que foi esse desenrolar na vida de vocês em relação ao ministério pastoral até a questão de vocês estarem cuidando da igreja que vocês estão cuidando hoje. Eu creio assim, até para deixar a dica aí pro pessoal que está assistindo, né? Os jovens principalmente. Eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 18 anos, né? Onde me batizei.
E o meu maior desejo era fazer algo, né? De levar aquele amor que eu tinha encontrado para as outras pessoas. Então me envolvi em tudo que existia na igreja, referente a evangelismo de rua, de tenda, em praças, escolas. E ali eu creio que naqueles anos ali, na minha juventude, eu fiquei 7 anos esperando a minha princesa, né? Ali eu tive uma grande oportunidade, um crescimento de estar envolvido na obra do Senhor, de estar trabalhando, de estar atuando, de estar se envolvendo. Não tinha tempo ruim, né? As dificuldades eram muito maiores que hoje, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais com um alcance gigantesco. Antes a gente tinha que fazer no corpo a corpo, né? Lá de vez em quando uma rádio. Lá de vez em quando. Tive também uma passagem por rádio, né? Mas de tudo, assim, a gente acaba tirando algum proveito, né? Um ensinamento. E isso foi nos aperfeiçoando. Não somos perfeitos, mas nos preparou para hoje estar podendo cuidar de pessoas, apacentando, né? De levar as pessoas a entender isso, que a gente precisa se doar na obra de Deus, se gastar realmente. Então é o que a gente tem levado ali, nossos membros ali, liderança, e a gente tem visto que tem dado resultado, né? As pessoas estão sempre incendiadas, querendo fazer mais, estar envolvida, né? Creio que aqui não é diferente, né? Tem que apagar a luz para as pessoas ir embora da igreja. Então, né? É algo extraordinário, né? Não tem nada melhor, né? Do que estar envolvido. Sim, o senhor falando ali sobre um caminho que o senhor trilhou para poder chegar ao ministério pastoral. Eu ouvi, agora não lembro quem, falando que uma das maneiras da gente descobrir para aquilo que Deus nos chamou é servindo. Às vezes as pessoas querem descobrir aquilo que Deus tem para elas paradas, apenas questionando e esperando o Senhor falar com elas, quando na verdade você descobre servindo em várias áreas, em alguma delas você vai se encaixar, né? É na caminhada, né? Deus vai mostrando e vai, na verdade, vai te preparando, né? Sim. Assim como Davi teve a trajetória dele de estar enfrentando o leão, o urso, para depois chegar num grande desafio. Sim. E eu acho que a vida da gente que entrega a vida a Cristo é estar envolvido, né? Até baterista eu fui, né? Imagina, não tinha outro, né? Não tinha outro na época, né? Ó, um baterista virou pastor, isso é milagre? Bateristas não me xinguem, não briguem comigo. Viu, Gabriel? Não briga comigo. Mas tem uma safra da minha época, o pastor Samuel Felipe, de Porto Alegre, era baterista lá no Teatro Presidente. Né? Acho que o Luciano também foi baterista. Da Arca. Não briguem comigo, pastores. Eu acho que ele já tocou, ele toca também outros instrumentos, né? Então, tudo foi um aprendizado, né? Para hoje estar liderando, para estar investindo, né, no Ministério da Música, porque é um carro-chefe das igrejas hoje, né? O Ministério do Louvor. A gente vê o Brasil afora. O problema não, né? Mas tem algumas situações, né? Quando o pastor ele desenvolveu a sua vida ministerial em alguma área da igreja, o pessoal que atua naquela área tá ferrado. Com todo respeito. Tem uma cobrança, né? A questão do volume, principalmente. Né? Tá sempre dando uma puxada. Mas eu também tomei uns puxão de orelha, né? Então a gente aprende. Sim. Mas isso é importante, né? Importante. O pastor Wagner diz, né? O bom se o pastor passasse por todas as áreas da igreja para entender todo mundo, né? Isso é ótimo. Tu sabe que eu lembrei agora, gente, quando a gente começou a namorar. Vocês congregavam no mesmo ministério? No mesmo ministério, na Assembleia de Deus, os dois. E eu lembro que na época que a gente começou a namorar, entrou um pastor novo na igreja. E ele falaram de nós dois para ele. Ele colocou o Jonifer na sede de líder dos jovens e me colocou de líder de jovens em outro lugar. E eu disse, agora eu quero ver esse namoro, como é que vai ser. E daí não tinha tempo, né? Sim. Era escola dominical de vez em quando. E a gente passou aquele período todo, assim, bem distante, mas foi se fortalecendo, realmente conhecendo um ao outro, sabendo o que um desejava em relação à obra de Deus, né? Eu costumo dizer, né? A pessoa que ela ama a Deus acima de tudo, ela está apta para fazer parte de um bom casamento, de um bom futuro ministerial. Mas ele fez pra judiar de você ainda. Mas deu certo. Não, mas foi muito legal, porque eu lembro na época que a
que as igrejas, como hoje ainda acontece, mas cada uma tinha né, o seu trabalho. E o Sim. que a gente fez? A gente conseguiu essa unidade. Eu lembro que desde jovens a gente sempre gostou muito disso. Acho que a palavra sobre nós, sempre que foi liberada, foi conexões. E a gente sempre dizia, Senhor, nos une com pessoas que têm o mesmo desejo que tu. E eu nunca me esqueço que o Johnny, o dia que ele me pediu em namoro, eu digo que ali começou o nosso ministério pastoral. Eu falei, eu só aceito namorar que se depois da escola dominical tu ir evangelizar comigo no hospital. E o pessoal dizia, meu Deus, quando que esses dois vão namorar, né? Porque... Na verdade, a gente já tava. Daquela maneira, mas já tava. A gente já. dava aula na escola dominical, depois ia evangelizar no Hospital Conceição. Mas ali eu digo que o Senhor ia liberando palavras. Sim. Eu lembro que tinha um morador de rua e nós estávamos com um grupo de jovens lá evangelizando, se preparando para entrar no hospital. E um morador de rua veio e disse assim, eu quero pegar esse casal. E nós não estávamos juntos. O Johnny estava mais para lá, eu estava mais para cá. Ele disse, Deus mandou dizer uma palavra para vocês. A gente se olhou assim, né, deu uma olhada para ele. Ele disse assim, eu sei o que Deus vai fazer na vida de vocês. Vai ter pessoas que vocês vão cuidar que vocês nunca imaginaram. E palavras que foram sendo liberadas em lugares que a gente não imaginava. E eu lembro que outra vez a gente estava caminhando no meio do centro de Porto Alegre, né, Johnny? Tinha um rapaz, sabe, ali bem no meio do centro, sempre tem alguém pregando, né, a palavra de Deus ali. Isso. Né? E ele estava de cadeira de roda. Nós olhamos ele pregando, passamos. Quando a gente estava voltando, aí veio aqueles profetão. Eis que te digo. Ele parou com a cadeira de roda na frente de nós. Vocês vão ser pastores usados por Deus. Naquela época a gente estava lá como líder dos jovens, já muito feliz, né? Aquilo lá para nós era bem bom assim, né? A maior igreja. Eram problemas menores, né? Então a gente foi fluindo sempre assim juntos. Sim. Então, desde que a gente casou, as palavras que foram sendo liberadas. Uma coisa que eu digo assim, ó, quem quer andar no ministério pastoral, todo mundo recebe palavras. Vocês receberam palavras e promessas. Só que às vezes a gente fica assim, ai Deus, quando que vai chegar? Quando que a gente vai se mover nisso? Caminha, tu vai caminhando, o mar vai se abrindo. Sim. Cada palavra que liberavam sobre nós vamos marchar então. Vamos caminhar, vamos estudar, vamos buscar. E o Senhor foi liberando. Tem muita gente que, entrando naquilo que a gente estava falando antes, que fica esperando parado. Esperando no Senhor. Mas só que a gente vê, sem né? Ação. Sem ação. O que eu entendo é que o povo esperava no Senhor andando, né? Sempre. A ordem era marchar, né? Enfim. E a partir de então, depois do Ministério de Jovens, casaram e... Casamos e... nos tornamos diáconos, presbíteros, foi todo o processo. Até chegar de cuidar de congregação, né? A gente já estava casado, não tinha filhas ainda, né? E ali, cuidar da congregação... E quando não tem filho é diferente, né? É diferente. Só falta morar na igreja. Justamente, né? Nós éramos chamados de rato de igreja. Abrir a igreja, limpar a igreja, fazer recepção. Tirava oferta, fazer pregava. Tudo, né? Até cantar, te cantar. Misericórdia. Aí sim. Ali foi. Misericórdia. Assim. Mas os irmãos eram um bom coração, assim, sabe? Naquele primeiro amor. Então eles aguentaram esse momento da minha vida. Porque daqui a pouco surgiu um pandeiro, era só o que tinha. Meu Jesus! E assim foi. Um bairro, né? Uma classe assim, que necessita do amor de Deus, né? Sim. E as coisas vão acontecendo. O incrível é isso, né? Deus o faz, ele necessita, alguém se disponha. Sim. Né? Como tu falou, se disponha a se mover. Né? O restante Deus vai acrescentando. Sim. Tem que ter também a paciência, né? De aguardar as coisas acontecerem. Às vezes a gente quer algumas coisas e não está maduro o suficiente, não está preparado. São coisas que o tempo vai ensinando, né? Que hoje a gente consegue olhar, enxergar situações que a gente, né, talvez poderia ter feito diferente, mas Deus, ele vai trabalhando, vai ensinando. Hoje eu passei por uma situação, não vou, óbvio, por ética não vou abrir aqui, que se fosse alguns anos atrás, eu teria tomado uma outra atitude mais sanguínea, assim. Sim. Teria, talvez, dado um prejuízo grande. Eu parei, pensei, refleti, orei, pedi direção de Deus, conversei com minha esposa. Eu disse, eu vou conversar com o meu pastor, pedi um conselho para ele, ouvi, tudo resolveu. Então, eu vejo que sentando à mesa com pessoas como vocês, e já
passaram algumas aqui, né? Deu para aprender um pouquinho, Deu né? pra aprender um pouquinho. Não só isso, eu aprendi, ainda na minha adolescência, a desfrutar desses momentos, sabe? Ouvindo pessoas, aprendendo. Meu pai sempre falava, né? É melhor você ficar calado e aprender do que falar demais e acabar errando aí muito na vida. Então, tenho aprendido muito, muito mesmo. E isso que o senhor falou sobre morar na igreja, mandar um beijo pra Ju. Te amo, meu amor. Nós dois, quando nós não estávamos integral na obra, nós trabalhávamos em uma empresa onde nós saíamos uma hora da tarde no sábado. A gente era líder de jovens também. E eu tocava guitarra, ela cantava. E a gente ensaiava das 2h30, no máximo 3 horas, até umas 6 horas da tarde. O pessoal da banda, tocávamos à noite, às vezes eu ministrava a palavra, ela ministrava o louvor, quase sempre. E a gente tinha essa disponibilidade. Hoje vai fazer... A Vavá tá com 1 ano e 4 meses, já mudou muita coisa. Muda tudo, né? Aquelas viagens missionárias que eu fazia, eu já converso com o meu pastor, vamos adiar um pouquinho, vamos jogar um pouquinho mais pra Mas frente. tudo a gente vai conciliando, né? Exato. E eu tenho vivido isso. Eu A vejo, senhora vai dando equilíbrio, né? eu vejo o tamanho da filha de vocês. Eu acho que vocês já passaram por algumas situações parecidas como essa. Ele veio, 2023 é o ano missionário. O ano de missões na igreja. Prepara que vai viajar muito. Amém, Glória amém, a Deus, amém, aleluia. amém. E a Ju já entra em intercessão, né? Pra onde? Pra onde Pra eu vou? onde? enfim. Pra Mas é onde? o bom disso tudo, né? Eu vejo assim, a oportunidade que a minha filha tem hoje de ver tudo que acontece em relação à obra de Deus e estar participando disso. Eu creio que além de ser um grande legado, o preparo dela Sim. muito maior do que eu tive, né? Uhum. Exato. Então, eu acredito assim que essa geração que a gente vê hoje na igreja, várias crianças ali Uhum. louvando, pulando, às vezes correndo, porque quando corre demais os pais ficam com vergonha, né? Ai, pastor, que vergonha, tá correndo. Não, deixa correr, que quando corre assim é missionário. Missionário tá sempre correndo, né? Vai tá fluindo, Então, tem essa geração, eu acredito muito nisso, né? Essas crianças estão criando essa intimidade com Deus, com a palavra, com louvor. Eles vão Eu ser... vi vocês fizeram. Culto infantil. Eu sempre dou uma olhada, né? Aham. Ali no feed da igreja ou do pessoal que vem aqui. Eu vi que vocês fizeram culto kids. Não, E aí? e foi assim, foi uma realização para as crianças, né? Porque elas se sentiram assim, meu Deus, é um lugar nosso. Sim. É um lugar que a gente pode se sentir à vontade. Mas eles que estavam adorando a Deus. Eu digo que as crianças, elas já nasceram desatadas, né? Tipo, às vezes, coisas assim que tu começa num culto adorando a Deus, aí vem um louvor, tu vai sentindo a presença, aí vem a palavra, As crianças não. Já começa. Já estão, Já sai já mesmo. somos curados. Tem um menininho lá na igreja, o Noah, disse que ele chegou esses dias no médico, ele ouviu a palavra no culto infantil, ele chegou lá, o doutor ia dar um remédio. Mas eu já fui curado por Jesus, tu não precisa me dar remédio, nada. Crente. Então, eles já estão com isso, sabe? Coisas, às vezes, que a gente demorou para se desprender a declarar, eles não, eles já chegam declarando. Mas É uma geração diferente. são diferentes. Porque a primeira coisa que a gente faz quando tá com dor de cabeça é tomar remédio, né? Agora, né? Não, a criança não, a criança ela diz, já tô curada em nome de Jesus, né? Ela já libera. E como que, voltando lá para a questão pastoral, vocês descobriram, Deus consagrou vocês a ministério pastoral e aí a igreja, como que aconteceu tudo isso? Nós, na verdade, a gente participava de um outro ministério, uma comunidade em Canoas. A E gente foi consagrada pastor 2000. em 2012. 12, né? A Petra tinha 2 aninhos. 2012, mas já cuidava de um trabalho já. A gente já no cuidava bairro. de igrejas, mas ainda não tinha, como presbitério, Sim. cuidava de igrejas. E é algo marcante, né? É algo novo que acontece na vida da gente, de receber algo, uma direção de Deus para tomar um outro rumo, assim, uma visão já de cuidar pessoas e uma visão de ampliar isso, né? Eu sempre falo lá na igreja, a gente não pode... A gente recebeu o tamanho amor, uma misericórdia de Deus tão grande. Não pode ficar fechado nas paredes com aquilo ali só para nós, né?
E o desejo lá, e a gente trabalhou um período lá nessa pandemia, 3 anos, nas madrugadas, né, atendendo moradores em situação de rua, e pôde levar essas pessoas junto, a gente participava junto do início ao fim, e de ver milagres acontecendo, porque que nem tu falou, Ismael, às vezes as pessoas ficam aguardando para ser usadas por Deus. E eu vejo que talvez a gente tenha sido ensinado dessa maneira. Uhum. Não é culpa das pessoas, Sim. né? De orar e vamos esperar o que Deus vai fazer. Eu ouvi muito isso na minha vida, as pessoas, né, te convidar para estar na igreja. Vamos esperar o que Deus vai fazer. Na verdade, Deus já fez, né? Ele já fez o que era impossível para nós. E ficam aguardando. E eu tinha isso muito comigo. Vamos sair para a rua, mas se a pessoa quiser ir para alguma casa, vamos levar para onde? Aí tu queria achar todas as respostas. Queria ter a benção completa já, né? Tu precisa fazer a tua parte, né? Nós íamos com alimento, às vezes as pessoas lá na rua nem queriam alimento, elas só pediam oração. E nós orávamos e declarávamos o milagre de Deus sobre a vida delas. E, no entanto, que nas últimas vezes que nós estávamos saindo para a rua, aquelas pessoas que a gente já conhecia o nome, já conhecia a história, sentava, comia junto, ficava ali na Praça de Sapucaí, a praça até foi abençoada, né? Glória a Deus. Recebeu um milagre, a praça outros ministérios se reuniam ali, a gente se encontrava com outras igrejas e orava junto e trocava os alimentos ali, né? E a gente, num certo momento, a gente começou a sair pra rua e não encontrar aquelas pessoas mais. Sim. E aí, conversando com um, com o outro ali, coisas realmente que nós declarávamos, orando, coisas sobrenaturais aconteceram. Surgiu uma oportunidade de emprego através de um familiar, um ganhou uma casa, os outros ganharam um casal, né, que tinham 5 filhos, né, aqui na Praça do Comércio, ali em Esteio. Receberam a indenização. Também foi reformada, né? Também foi, é verdade. Olha só. Uhum. É verdade. E receberam a indenização, conseguiram comprar uma casa para colocar no pátio dos pais e reunir os filhos que estavam, né, separados. Uau. Então, foram várias situações que a gente encontrou assim, e a gente começou, olha só, talvez foi além daquilo que a gente imaginava que fosse acontecer, né? A gente queria levar um alimento, uma oração, uma roupa, e começou a acontecer coisas incríveis, e aí a gente precisa achar outras praças aí, né, para revitalizar aí, em nome de Jesus, abençoar. Tem praças, tem bairros, tem tudo. Pode ver o poder, né? O poder de Deus que a gente está representando aqui em praça, isso acontece nas vidas, né? Pode acontecer numa cidade como Sapucaia. Eu creio, eu sempre, quando ministro sobre avivamento, sobre avivamento, eu entendo que o avivamento numa cidade, e isso olhando para a história, para os avivamentos na história, quando o avivamento vem sobre uma cidade ou sobre uma nação, ele tem um efeito também na sociedade de maneira física, de maneira material. Se a gente pegar o avivamento que aconteceu no País de Gales, Evan Roberts, não tinha mais bêbado no País de Gales. Não tinha mais crime, tanto que os juízes davam luvas brancas uns para os outros de presente, porque não havia o que julgar. Havia paz naquele período. Óbvio que foi um período muito curto, foi ali nem 2, 3 anos. Obrigado, Gabriel. Então, vocês querem café? Não, obrigado. Eu estava lembrando agora, quando o Jonifer estava falando sobre a parte, né, que a gente foi separado pastores. A gente ficou alguns anos no outro ministério, mas chegou um tempo que nós estávamos lá, e glória a Deus pelo ministério, que a gente aprendeu, que a gente cresceu, a gente foi separado a pastor naquele lugar. Só que chegou um tempo que o Espírito Santo estava dizendo, eu tenho mais para vocês. Sim. Aqui tem uma visão, mas eu tenho uma visão ampliada. Eu disse isso foi num episódio, eu não me lembro com quem foi. Eu acho que foi com o pastor Luciano também, que foi algo assim, parecido, né? Que quando o Pedro ficar muito quieto assim, ele se prepara. Não, ele vai lançar uma brava daqui a pouco pra vocês. Se preparem. Ele tá prestando, ele vai lançar uma nos conhecendo, boa. né, Pedro? Ele fica. Tá estudando ali. Tem que aprender, pô. Tá bom. Assim, voltando lá. Eu disse pro pastor Luciano, assim, nessa situação que a senhora tá comentando. Muito parecido com o que eles viveram. Não é que são ambientes que não nos suportem. Não. São ambientes que por mais que haja tudo bem ali,
não suporta aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Isso. Não é que nós somos... as pessoas nessa situação são melhores que as outras, não. É que o propósito de Deus para a vida delas é diferente daquele ambiente ali. E às vezes muitas pessoas não entendem esse processo, né? Mas sabe que foi tão incrível isso, que é o testemunho nosso que nasceu a igreja. Eu não vou falar aqui porque o pessoal vai escutar de vocês. O meu sogro, acho que vocês conhecem meu sogro. Não sei. O pastor João Valdemir. João Valdemir. Um senhor grisalho. Ele contou o testemunho de vocês como Sério? que foi. Não sei onde ele conversou com vocês ou com o pastor do outro ministério. Tem que ver quem é aí, Ele contou, assim, olhando, a gente é incrível. Eu esqueci de te contar pra ti, me perdoa. Foi algo assim, ele contou, foi sonho de Deus mesmo. Porque eu acho que ele conheceu o pastor da outra denominação que vocês estavam, ou conheceu vocês contaram, não sei. Ele contou, foi incrível, porque fazia 1 ano e meio que o Senhor já tinha falado com nós. E aí falava mais com o Jonifer. Vezes, né? E eu dizia, amor, se falou contigo, ele vai falar comigo, é o mesmo Deus, né? E a gente dizia, Senhor, a gente cuida de pessoas, a gente nunca quer magoar ninguém, a gente nunca quer sair de um lugar e deixar as pessoas, né, em cima do muro. Elas têm que se sentir amadas, mesmo que a gente saia de lá. E a gente ia, às vezes, nós íamos nos nossos cultos normal, nós ia visitar qualquer congregação. Saiu um pastor lá do canto, saiu uma irmã lá do canto. Deus já mostrou pra vocês o que vocês estão esperando. Deus já falou com vocês. Tá, mas igual a gente dizia, Senhor, nos dá paz, para que seja tudo no momento certo e naquilo que tu tem. Esperando que as coisas acontecessem, né? Até que um dia, aí por isso que a gente diz assim, a gente tem que ouvir a voz de Deus e esperar, mas tem que caminhar junto. O Jonifer foi numa conferência de pastores, né, Jonifer? E aí veio um apóstolo, veio um profeta da Colômbia. E aí chegou nesse dia, o profeta chamou ele lá num canto. Só eu, né? Tava no culto de mulheres. Eu tava num culto de mulheres. Chamou ele e disse assim, Deus já te falou, Deus já te disse, ele já abriu a porta. É a tua última oportunidade. O trem tá passando. Se tu não subir agora, tu não vai ter mais oportunidade nisso que Deus chamou. Nisso, uma irmãzinha me liga, pastora, teu marido estava aqui na conferência, ele te contou? Aí eu, amor, o que aconteceu? O João falou, mas essas profeta fofoqueira aí. Aí ele falou, Jenner, Deus falou comigo. Eu falei, olha, a conferência era até o outro dia, eu vou contigo. O mesmo Deus que estava lá ontem vai falar. Sim. E nós ficamos atrás de um pilar. Era muito lotado. Meu Deus, não tinha o lugar mais difícil já para... né? Eu falei, eu vou ficar atrás desse pilar. E ninguém vai, só tu, Deus, que tá me enxergando. Nisso, imagina, né? O profeta pregando lá em espanhol, blá, 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 e aquele homem traduzindo. Já é tu tem que ficar prestando bem atenção. Ele para no meio e olha para nós e diz assim, vem cá agora. E eu pego e olho pra trás. Para de olhar pra trás, vem correndo. Sempre olhar pra trás, né? Vai que cola, né? Ele para de olhar pra trás e vem correndo. E aí ele falou, olha aqui, às vezes as coisas que estão acontecendo com vocês é que nem a águia. A mãe águia, ela tá expulsando vocês do ninho. Mas não é para expulsar para você se machucar. É que nem uma alavanca. É para impulsionar. É para impulsionar vocês para aquilo que eu tenho. E chegou a hora. E hoje é a última oportunidade de vocês. Meu Deus do céu. Chegou na segunda-feira, nós chamamos o pastor presidente. Era uma reunião de pastores que tinha marcado, reunião né? Tinha uma vez por mês. E glória a Deus, porque sempre era homens e mulheres. E naquela segunda era só para homens. Eu disse, amém, Jesus. E aí na hora a gente vira. Nós já estávamos nesse prédio que a gente está em Sapucaia, só que com outro ministério. E o Jonifer pensou assim, vamos deixar tudo em dia. Pagamos aluguel, água, luz, vemos todo o número de membros. Assim, levamos tudo prontinho. A igreja local em Sapucaia não sabia o que eu ia fazer. Nós não contamos para ninguém da igreja. Tinha 2 casais ali que estavam mais próximos. E eu falei, nós estamos saindo. Porque a gente explicou, mas só para esses 2 casais. Já pensei assim, né? A garagem da casa, tira a sala, sabe? Aí o Jonifer, de alguma forma tem que começar. Senhor, nem que a gente vá para uma esquina, o senhor mandou agora, a gente não vai retroceder mais. E quando o Jonifer chegou na reunião, ele chegou com a pastinha. Aí um dos pastores que estava na mesa falou assim, venho entregar tua carta de demissão. O Jonifer, eis que vejo. Vejo que és profeta. E ele disse, meu Deus do céu. Ele ficou assim, sem jeito, e aí, quando eu abriu a reunião, a primeira coisa, eu quero aproveitar para não atrapalhar a reunião, né? E como sempre foi, o lugar onde fui bem acolhido,
Muito bem tive tratado. muitas oportunidades de fazer, assim, obras Nunca de nos Deus. disseram, glória a Deus, que não. Assim, a gente sempre pode fazer tenda, pode fazer evangelismo com igreja. Carta Nunca, branca. Carta branca. nunca tive problema nenhum, não tive problema com ninguém mesmo. E isso é muito bom, né? E eu falei, mas Deus tem falado comigo já faz algum tempo, eu tô resistindo, mas agora chegou o tempo e eu quero aproveitar aqui. Eu vim só me despedir de vocês. Só que o incrível foi que todos os pastores que estavam ali disseram, Deus já tinha nos mostrado isso. Deus já tinha mostrado que que vocês legal. tinham algo nas mãos diferente. Isso era a segunda, né? Deus já tinha. Tá. E aí o pastor e o presidente disse assim, meu Deus, mostrou pra vocês, eu vou ter que aceitar também. E orou pelo Jônifer. Disse, agora nós todos pastores vamos orar e abençoar. Isso na segunda. E na terça o pastor ligou pra nós e disse assim, olha só, a gente tem que contar pra igreja lá, né? Tem os membros. Então quarta a gente vai fazer uma assembleia geral. E o pastor presidente veio com o vice, com os outros pastores. E aí trouxe a igreja toda. Aquele dia não faltou um membro, assim, né? Ah, todos os membros verdade, estavam lá. Pessoal, O que vai que Salta acontecer? gente de tudo que é lugar, né? E Nessas foi horas. tão lindo que Deus fez, porque a gente não tinha noção nenhuma, né, Jônifer, do que Deus estava fazendo. Assim. A gente tinha noção que Deus tinha mandado nós fazer algo que tinha que ser agora. E o pastor pegou e disse assim, olha, a gente explicou como é que nós éramos, né? 10 anos, né? Sempre Trabalhando, foram servindo. fiéis. Explicou, né? Foi contando como nós éramos. E a igreja já nos conhecia, nós pastoreávamos ali. E aí ele disse assim, e eles vão sair daqui, Deus liberou uma palavra sobre eles. Mas eu vou fazer uma coisa que Deus mandou. Eu vou perguntar, quem quer ficar com a Jenner e o Jônifer nesse lugar? Quem quer ficar ali, fica em pé agora. Quem não quiser, pode continuar com a gente. Toda a igreja se levantou. Meu Deus, vocês estavam Ali a gente vocês já... estavam juntos. Sim. Nós Meu Deus, estávamos quase na morreu de assembleia. Nossa, meu Deus. E agora, onde é que eu na minha cabeça, onde que eu vou com essa gente agora, né? A igreja Na levou- sua casa não dá. Não dá. Eu olhava pro Johnny e falei assim, meu Deus. E aí ele foi falando. Meu Deus, o Espírito Santo tá mandando eu fazer outra coisa. E aí eu disse pro Johnny, agora eu já nem sei mais, né? Agora a gente se joga. Ele disse assim, Deus mandou vocês ficar aqui nesse prédio. E tudo que tem aqui é pra ficar pra vocês. Minha Eu não, só garagem vai poder ficar intacta. eu não posso pegar o data... Ele disse assim, eu só vou pegar o data show que vocês sabem que é emprestado e o som. O resto é tudo de vocês. Meu Deus. E aí... Ficamos com só um tempo, depois Sim. arrumei, precisava ser arrumado para devolver. E nesse final dessa assembleia, o pastor reuniu, ele orou por nós. E eu creio assim, como deve ser em qualquer lugar, né? A gente pôde se abraçar ali, todos ali. Honrar eles. Honrar e entender que Deus estava, na verdade, expandindo, né? Uhum. O reino. Né? E Bah. Que não é uma não foi aquela questão assim, reino né? dividido ele não prospera, Nossa, né? é Ele não verdade. prospera. E isso que a gente sempre teve no nosso coração. Uhum. E quando o pastor liberou essa bênção sobre nós, uma coisa que a gente teve, a nossa primeira reunião ministerial com o pessoal, que já existia, né, o ministério naquele lugar. A gente disse, olha, se vocês quiserem continuar a caminhar com a gente, nunca falem uma palavra contrária ao ministério que nós estamos saindo. Porque Não a gente use faz rede parte da social. mesma família da Sim. fé. Não entre em detalhes nenhum, né? Vamos caminhar a partir de agora. Não teve naquilo problema. que o Senhor liberou sempre. Sim. E aí, Entraram pela porta da frente e saíram pela mesa. sempre. Pior é quando é o contrário. É. E é uma honra, assim, sempre o pessoal de lá vem nos visitar. A gente é Eu tento- abençoado por eles. Eu tô tentando lembrar, não sei se foi aqui, ou foi com alguém que eu tava conversando isso. Lembrei. Sexta-feira eu, esse rapazinho aqui, Uhum. falo rapazinho porque ele tem 21 anos. Glória a Deus. Carinha de 14? Carinha de 30, né? Isso. A gente tava numa reunião de um projeto missionário chamado Querência. Se o pastor Rodrigo estiver olhando, um abraço, Rodrigo. Outra hora eu vou explicar sobre isso. Eu conversei já com ele, então quero explicar para ele o que é o projeto Querência, para ele entender. A gente vai precisar da ajuda de vocês nisso. Tava falando sobre isso, né? Sobre a questão de ministérios divididos, né? Porque teve uma pergunta que nos foi feita: o que precisa para a igreja no Rio Grande do Sul crescer, né?
ou expandir Entendi. em missões, em trabalhos missionários. E ela disse: enquanto houver divisão nas igrejas, nunca haverá crescimento e expansão do evangelho no Rio Grande do Sul. Daí ela começou a contar um monte de coisa, porque foi feita uma dinâmica separada em grupos. Só tinha líder de missões, sabe? E ela falou exatamente isso aí que a senhora falou. A pior coisa que existe é sair do ministério não pela porta da frente, mas pela porta dos fundos através de divisão, ou de intriga, Sim. ou fofoca, ou qualquer outra coisa. Porque é de Paulo, é de Apolo. Ah. Não, é de Jesus. E daí eu lembro daquilo que o Jonatas falou, pastor Jonatas Oliveira da MCM. Show de bola, cara. Top. Ele recém tinha voltado da Somália, ele passou aí 40 e poucos dias do Ramadã junto com os muçulmanos na Somália, a cidade mais perigosa do mundo. E ele falou algo assim, ó: o que éramos para conquistar em unidade, nós não conquistamos porque nós queremos o trono e não queremos a toalha. E aí, Forte. meu amigo, entra tudo isso daí de divisão. Daí ela começou a falar que sobre o estado do Rio Grande do Sul, principalmente, há um espírito disso, né? Que a maioria das igrejas não acontece isso que aconteceu com vocês. Sim, Ou sai de uma divisão, de um racha, ou de intriga, ou de discussão, ou de qualquer outra coisa, menos de honra. Isso que o pastor fez com você, meu sogro já tinha me contado. Isso é louvável, né? Ó, Eu disse que isso a foi... cada 10 casos de pastores sair de igreja, Quando eles pouquíssimo estavam acontece. contando a história, eu imaginei 1000 coisas, menos isso. Porque a gente sempre ouve histórias contrárias, Sim. né? Sim. Sempre, é normal. Não, e até dentro desse ministério teve outras Sim. pessoas que saíram. E não foi dessa mesma forma. E nessa reunião eles declararam, né, Joanifer? Nós queremos fazer diferente. Nós queremos ser diferente. E eu disse assim, foi o que mais a gente orou, sabe? A gente orou, Senhor. Senão nem teria saída, né? A gente quer Não por quero, ti. não quero matar o pastor de Santa... Ele é vivo ainda? Vivo. Deus ama muito esse homem ainda. Tá louco o que ele fez? Vivo pra glória de Tá louco? Deus. Uma bênção, uma bênção. Mas né? ele aqui uma hora aqui. Amém? Uhum. Imagina, meus irmãos, fazer isso, são pouquíssimos que fazem. Não, Isso. e foi tão lindo, porque, tipo, aí a gente abriu o ministério, deu 1 ano de ministério e veio a pandemia, né? Eu disse assim, aí que a gente vai ver realmente, Deus, o Senhor mandou, o Senhor que vai. Um dia o pastor Johnny... Atirar a águia pra fora do ninho, mas a recém aprendeu a voar? E agora, Meu Deus do né? céu, te vira. Antes a gente, o respaldo de toda uma igreja, Sim. né? Tudo, né? Financeiramente, tudo. Alguém antes segurava o B.O. pra vocês. Agora não, agora seria, é nós e Jesus. E eu lembro que o Johnny chegou em casa e disse assim, Jainer, olha só, começou a pandemia, a gente precisa investir. E eu investi. Eu disse, meu Deus, como é que ele investe? Jesus, a gente não sabe nem se as pessoas vão continuar na igreja. Porque ninguém sabia nada, né? O que ia acontecer com as Sim. pessoas, o que não iria. E nisso o Senhor honrou em tudo, né, Johnnyfer? Ele não deixou faltar nada. Tudo que foi investido lá naquele lugar, o Sim. Senhor guardou. As pessoas começaram a vir mais membros ainda durante a pandemia, mesmo naqueles dias que era aberta a igreja, que só podia 30 pessoas, né? Aqueles dias. nem me lembro. Vamos lembrar Aqueles disso. dias Isso é um bom abençoados. testemunho. Não, e gente, nós abrimos a Provou igreja. nossa fé. Foi provado. Mas ali se totalmente. levantaram os valentes, né? Sim, Os valentes de Davi. exatamente. Eu vou te ser bem sincero, pessoas que eu olhava assim naturalmente, dizia, esse aqui não vai vir. Uhum. Recém tinha um filho pequeno, ou tinha algum problema Uhum. de saúde. As pessoas que a gente necessitou naquele início ali, praticamente está de segunda a segunda O na pessoal das igreja, mídias para teve que estar, aprender né? a de mexer, como fazer funcionar. A gente se reunia todos os dias, todas as noites na igreja, né? Para fazer teste, para gravar, para ver o que dava para melhorar. E a gente não dominava nada, não Uhum. tinha, nós não Mas tinha mídia aqui não é nenhuma, né? E- Pastor, eu tive que ir eu disse pro Éder, né? Eu tive que voltar pro computador a aprender essas coisas, porque eu não sabia. O meu foco tava muito em missões, evangelismo, palavra e tantas outras coisas. E daí eu vejo daqui a pouco, uma hora a gente vai ter o podcast com vídeo, eu vou contar. Mas lá, quando eu iniciei, eu era o guri do Data Show. E eu tive que retornar pro Pra aprender notebook tudo pra de aprender. novo. E hoje os guris sabem, porque lá atrás, quando começou a pandemia, eu tive que me esforçar muito pra fazer. Muito mesmo. Mas foi ao Foi importante. lado positivo, né? Que o pessoal teve que se readequar e são coisas que não voltam mais atrás, né? Daqui é só
fazer isso. Às vezes eram 2 acessar cultos mais no domingo. 2 cultos no domingo. Nós É fazíamos verdade. às 18 e às 20. Teve um domingo que eu preguei 2 vezes. Nós fazíamos isso. Complicado, né? Nós O pastor não fazíamos. pôde estar, eu tive que ministrar 2 vezes. Misericórdia. Não, mas, gente, tem um detalhe do ministério pastoral, foi muito incrível. Que aí abrimos a igreja. Fazia meses, né, Johnny? Vocês trabalham com célula? É Trabalhamos- tipo célula, é igreja em casa. Igreja em casa, né? Uhum. É o mesmo estilo da é um célula, pequeno só o grupo, nome né? que muda. É algo que tá caminhando ainda, porque a gente, na verdade, durante a pandemia, a gente implementou, né? Uhum. Não tinha como ser de casa, fazia chamada de vídeo, fazia de várias maneiras. E hoje a gente mantém, e a ideia é que isso venha a crescer, né? Legal. É um trabalho bem bacana. Mas no dia que a gente abriu a igreja no final de 2018, 10 de dezembro. 10 de dezembro, e o Jonifer em fevereiro, março, foi fazer uns exames. O médico olhou pra mim e disse assim: vem cá, entra aqui um pouquinho. Férias, né? Aí eu olhei, ué, né? Por que eu preciso entrar? Teu marido vai morrer a qualquer momento. Ué? Não tem nada funcionando. Olha, o coração dele não tá funcionando. Os rins dele pararam. O fígado tá com gordura. O Jonifer nunca tinha nem gripe. Nada. Nunca precisei de um médico, nenhum procedimento, nada. E eu disse, meu Deus do céu. Misericórdia. Ele foi fazer o check-up, né? Aquele check-up que tem que fazer. E aí começou todo. Ele fazia um mês que a gente via que ele estava diferente, que estava cansado, coisas que não eram normal Sim. dele. Só que nós nunca imaginávamos que íamos receber uma sim. palavra daquela. E o médico começou a dizer: o coração dele, o nosso coração, o funcionamento normal é 80%. Eu tava O com dele, 23% 23. de fração de injeção, né? Que aí, não injetando, não Aí- funciona nada, Aí né? começou a parar tudo, né? Aí eu não dormia, eu já tava Não já uns conseguia 3 respirar. meses sem dormir, eu tinha que ficar sentado durante 2 horas, 3 horas Meu Deus. por noite, eu dava umas cochiladas. Uhum. Se eu deitasse, eu passava mal. E aí começou a inchar os pés. E aí me afastei do serviço, né? Uhum. Fiquei um tempo Aí fora. o médico disse: vamos pegar ele, vamos levar ele, vamos hospitalizar. Eu entro dentro do elevador, o Jonifer olhou pra mim. Tu recebeu uma palavra do médico e tu aceitou. Eu não aceitei. E eu tava no culto no domingo, a minha consulta era segunda, né, à noite. Eu falei, olha, eu não sei o que tu vai pensar, mas eu não vou pro hospital. Eu vou ficar com a palavra que eu ouvi no culto ontem. Qual o tipo de voz que tu tá ouvindo? Tô ouvindo a voz de Deus, aquela questão do remédio, né? Uhum. Claro que a gente Entende que médicos entende, estudam, ensina a tudo isso, nada importância, contra. nada contra. Mas naquele momento eu me apossei da palavra que eu tinha ouvido no domingo. Eu não podia me levantar no culto, eu ficava sentado, só tomando água. Né? Os pés inchados, ficava com falta de ar. E eu fiquei com a palavra que eu recebi naquela noite, né? Que eu devia escolher a voz de Deus. Sim. E foi o que eu fiz. E nisso aí, uma irmã amiga nossa lá Uma intercessora de Canoas, né? Mandou um áudio pra mim, dizendo que era pra mim estar orando pela minha própria vida na frente do Sim. espelho, Ela disse, vai pra declarando frente do espelho e declara a cura. que a tua saúde é divina. E eu comecei a guerrear com aquilo ali, né? Porque eu não dormia, então, uma pessoa que não dorme e sabendo do quadro de saúde, o pânico, o medo, né? Começa a rodear. E eu comecei a guerrear. Assim, não, se a minha saúde é divina, eu creio na palavra de Deus. E a partir daí eu emagreci 10 quilos. Você imagina toda essa estrutura aqui com 10 quilos a menos, né? Isso que eu já tô um pouco mais... E nisso aí eu não me alimentava mais também, que teve mais uma bactéria no estômago. Eu tomava água e passava mal. Meu Deus. Fiquei dias assim. E fazia meses que nós tínhamos... Eu disse, Senhor, essa palavra foi liberada 3 por meses, ti. né? Fazia, 3 aham. meses que eu tinha aberto o trabalho. Só que aí o Johnny disse assim, Jainer, Deus me deu uma palavra. Série, milagres de Jesus. E esses milagres vão começar na minha vida. E a A partir gente dali... fez todo o tratamento durante 6 meses. O médico disse assim, nós vamos ter que botar ponte de safena, vamos ter que fazer hemodiálise no Eis que o Jonifer. coração não voltaria ao normal, né? A palavra, né? Usou Pra esse medicina. termo assim. Sim. Falou, não tem como voltar a função. Então, vai ter que tomar remédio, vai ter que mexer. Já queria levar, na verdade, fazer alguma cirurgia, Sim. alguma coisa. E depois, a última vez que eu fiz um check-up geral, a pessoa ali perguntou pra mim, por que tá fazendo esse exame aqui?
Fiz ressonância cardíaca, não recomendo para ninguém. Eu nem sabia que existia. Meu Deus do céu, Nós terrível. fizemos uns 100 exames. E quando ele estava fazendo o exame, eu falei, não, é uma miocardite, né? Grave e tal, tô com 23% de ejeção. Aí ele olhou assim... Tá perfeito teu coração. Tá brincando comigo. Então, tu ganhou na loteria, diz ele. Ele falou também. Eu falei, não, eu tô aqui por isso. Eu disse, não, mas teu coração... Aí foi lá, olha, eu posso estar enganado, diz ele. Eu vou pegar primeiro o laudo ali, mas para mim ele tá ali entre 80%, 82%, que o máximo, que é o né? 83 o máximo ali. E ele chegou depois, eu tava aguardando ainda, e disse, te falei, eu não erro, eu tô acostumado a fazer isso. Tá Tu não tem perfeito. nada, teu coração não tem nada. O rim, perfeito. Restaurou, Gordura no caso, no fígado, né? saiu Restaurou total. função. Era Restaurou. a palavra que eles usavam, que não restauraria. E a partir dali a gente começou com as séries, né? E começou a Milagres ser de milagres Jesus. na igreja. E de lá pra cá a gente não parou mais com as séries. Sim. Né? Teve avivamento, né? Teve renúncia. Agora a gente está vivendo Eu Me Rendo, né? Sempre ali 3 meses de palavra em cima de um tema, né? Onde ali ministra os outros pastores, a liderança da igreja. E tem sido assim um crescimento, e foi bem no período de pandemia, né? Teve um crescimento assim de jovens ali que eram ministros de louvor, só tocavam, que hoje eu tenho a maior alegria e satisfação de sentar e ver eles pregando, né? A desenvoltura e o crescimento que eles tiveram é algo assim que a oportunidade foi gerada ali por Deus através de uma situação alavancou muitas pessoas, né? Muito. Bah, A gente passou totalmente pelo fogo. testemunho. Caraca. Foi incrível. Não, eu nunca me esqueço que eu digo que a guerra humana é bem na mente, né? Sim. E eu lembro que durante aquela noite toda eu dizia assim, meu Deus, mas e se eu não levar ele para baixar? E se ele morrer, a culpa vai ser minha? E ao mesmo tempo eu escutava eles dizendo, Jainer, nós temos que ouvir a voz de Deus. Mesmo que a gente seja crente, a gente ore, naquele momento é o meu marido, né? Sim. Meu Deus, eu casei com ele, meu namorado, né? Abriu a igreja, toda a nossa história. E no outro dia eu lembro que eu acordei, eu fui tomar um banho e disse assim, eu acredito na palavra que Deus liberou sobre nós. E foi aí que a gente caminhou. Fizemos tudo que tinha para fazer. Fé, razão, vive E nessa. gradativamente, foi assim, depois que essa nossa irmã amiga lá me mandou o áudio, eu comecei a orar por mim, foi questão assim de 1, 2 dias, eu comecei a me alimentar, né? E aí de noite, em vez de ficar travando batalhas ali, ficava orando ali, né? O medo já não tinha mais aquela força que tinha inicial. Sim. E eu comecei a tomar o espaço ali que o Senhor tinha liberado para nós, né? E faz quanto tempo já que estão ali com o ministério? Vai fazer? Vai 3 anos. 3 Dezembro anos. vai fazer 4 anos. Dezembro 3 vai anos fazer 4 e Algumas experiências. algumas experiências. bastante. Muita experiência, né? Dia 10 de dezembro faz 4 anos. E pra gente dar continuidade aqui, eu vi que a senhora tá com mentoria de mulheres, né? Estamos. E aí? As mulheres começaram assim na nossa vida, foi bênção. Foi tudo liberação do Você Você vai ter que pastor. fazer mentoria pra homens. Sabe? Já estão pedindo. Estão pedindo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Que eu tive falando com o pastor Luciano sábado agora no Café de Pastores, né? E o pastor, o apóstolo ali, o João Vieira, estavam juntos e tal. E ele citou algo lá que eu já tenho isso comigo há muito tempo já e sempre procurei incentivar o trabalho que as mulheres têm desenvolvido na igreja hoje. E eu falei pro apóstolo João, as mulheres estão voando e tem que aproveitar. E claro que eu me deparo com, né, uma cultura mais machista na igreja, eu bato de frente, né? Porque sempre incentivei a pastora a buscar conhecimento, a se envolver, a participar de outros eventos e trazer e adaptar, né, a realidade que a gente tinha. E realmente a igreja hoje, sem a disposição e a pegada das mulheres, não sei como estaria. Né? Eu vejo assim, e as mulheres lá têm liberdade, e ela vai contar um pouquinho o que tem acontecido aí nesses últimos meses.
Já eram meio maluquinha, né? Agora estão enlouquecidas. É que a mentoria de mulheres, eu digo que ela foi gerada lá por 2012. Mas eu digo que o Senhor soprou agora. Eu digo, tudo tem um tempo na vida da gente, ele vai amadurecendo, né? Eu comecei com café de mulheres. Eu fazia no bairro onde a gente morava. Uma vizinha dizia, eu quero que tu traga uma palavra aqui. Eu ia, ela convidava 40 mulheres. Eu ia na outra vizinha. O Joanifer chegava em casa, onde é que tu tava? Eu disse, eu tava num bairro. E lá era cheio de câmera, Joane, tu tava atrás de uma boca tal. Eu disse, mas lá um monte de mulher se converteu, um monte de mulher aceitou Jesus. E ali eu comecei a ganhar mulheres para Jesus. Sim. E foi passando o tempo. E eu lembro que antes de nós abrir o Ministério da Igreja, um pastor orou por nós. Nós fomos orar pelo um senhor, né? E tinha um pastor lá orando por ele. E ele disse assim, eu posso orar por vocês dois? E ele orou pelo Johnny, ele disse, sabe essa dor que tu tem dentro de ti, que tu pergunta a Deus o que é? Ele disse assim, é o amor que tu ama tanto as almas, tu quer ganhar tanta gente para Jesus que chega a doer. E ele olhou para mim assim, e tu, tem muita mulher precisando de Jesus, tem prostitutas, tem mulheres em adultérios que às vezes elas querem sair dessa vida, só que não tem. E eu fiquei pensando assim, prostituição, meu Deus, eu tô totalmente longe da minha vida isso, tipo, eu nunca nem cheguei perto, eu bem dizer, nasci na igreja. E nisso, um dia eu disse, Joanifer, eu comecei a orar sobre isso. E um dia o Joanifer, Jainer, chegou a hora de tu ir. E eu lembro que na noite que eu fui procurar essas mulheres para começar o primeiro evangelismo, a gente saiu aqui em Sapucaia, parece que todo mundo, essas gurias de rua sumiram. Não tinha frio, né? Uma guria, tava frio. Eu falei, não, vai, Senhor, eu oro agora e essas mulheres vão sair para fora. E eu tava num carro com um grupo de mulheres da igreja. E quando eu olhei, tinha 3 moças. A gente viu mais ou menos o estilo, disse, vamos lá. Aí elas pararam o carro, eu desci com uma e saí correndo atrás delas, né? E elas caminhando rápido. Acho que elas estavam indo para uma casa. E quando eu cheguei nelas, gurias, quero conversar com vocês. Comecei assim. Elas olharam para mim e começaram a gritar e chorar. Eu quero que tu tem. E aí eu comecei a chorar junto delas. Eu quero que tu tem. E eu levei uns presentes. Eu tinha a Bíblia, mas a gente fez uma embalagem muito bonita. Não dava para ver que era uma Bíblia. Tipo assim, dizer assim, ela quer a Bíblia. Não, ela dizia, eu quero Jesus que tem na vida de vocês. Eu quero. E se abraçaram em nós, começaram a chorar. Eu não falei nem A, nem B, nem C, eu não falei de Jesus. Aí, né? E elas se abraçaram em mim. E aí eu cheguei em casa e contei pro João e falei, tu quer mais alguma resposta que é pra te trabalhar com mulheres? E a gente começou, e eu trabalho lá em Canoas com as meninas lá na Liberdade também. E aí eu comecei a disse, agora, e a igreja, né? As mulheres, elas precisam estar preparadas para... Porque às vezes a gente olha essas meninas na rua e diz, elas podiam trabalhar em outra coisa. Podiam, mas só que tem muita gente em outras áreas que também podia estar fazendo outra coisa. Não estão fazendo porque precisam de libertação. E eu disse, essas mulheres dentro da igreja, elas precisam se preparar para sair para as ruas. Foi aí que surgiu a mentoria de mulheres ativadas. Eu disse, Senhor, porque o slogan da nossa igreja é amar pessoas, é ativar vidas. Eu falei, eu preciso ativar as mulheres a entender quem elas são. Porque às vezes tem mulher que está dentro da igreja, ela acha, a pastora precisa fazer, uma obreira precisa fazer, mas e eu? E aí eu trouxe elas, eu disse, bota um espelho na frente. Quem vocês são em Cristo Jesus? Vocês querem viver sempre no raso? Ou vocês querem mergulhar em tudo que Deus tem para nós? E nisso eu tenho mergulhado assim com profundidade com elas. Por dentro da palavra, mas com tudo que elas vivem no dia a dia, tipo casamento, casa, família, mas principalmente o dom que Deus colocou em cada uma de sabe assim, de ativar esse dom na vida de cada uma delas. E cada quarta-feira tem sido incrível, incrível. A gente se reúne, a gente está se reunindo por 4 meses, todas as quartas-feiras, e mulheres de igrejas diferentes. E elas chegam lá e perguntam assim, mas o teu pastor, ele libera vir em outras mulheres de outra igreja? Porque eu nem digo que o meu marido, que é o pastor dali, porque a gente não tem o problema de falar aqui, a placa é um ministério. E elas disseram assim, tu não tem problema da gente vir aqui roubar tuas ideias, eu não é minha, querida, é do reino. Até porque a partir do retiro de mulheres, né, as mulheres começaram a se reunir em outras cidades, as mulheres que estiveram presentes no retiro de mulheres, elas foram para suas cidades e começaram a implantar esse encontro, num chá, num café. E com o mesmo nome, Mulheres Ativadas. E começaram a reunir vizinhas e amigas e pessoas começaram a entregar a vida a Cristo. Isso foi agora de março para cá, né? E a gente até teve a oportunidade, semana passada, foi visitar uns amigos nossos que têm um trabalho missionário em Cruzeiro do Sul, passando lajeado, não conhecia lá. E lá tinha um grupo de mulheres que haviam participado do retiro. E estão se encontrando lá e a gente crê assim que houve um avivamento
né? E esse é o rastro do amor de Deus, né? Uhum. Por onde passa, deixa marcas. Eu não entendo. Na verdade, não é que eu não entenda. Nós entendemos que essa questão, assim, que nem a senhora colocou aí, não tem problema nenhum de vir pessoas de outra denominação. Isso não é culpa da pessoa que pensa assim, porque ela foi ensinada dessa forma. Foi criada dessa forma, né? Eu entendo isso também. E eu encaixo isso aqui na situação. Já passou algumas pessoas que não fazem parte daqui da igreja. Mas não significa que a gente não faça parte do mesmo céu que nós iremos ser salvos, né? Sim. Só que, assim como nós aprendemos com essas outras pessoas que passam, a gente aprende com vocês e com tantas outras que vão passar aqui. E nós aqui também estamos aprendendo, recebendo e já fazendo a conexão, já preparando uma agenda já mais futura, né? Eu penso assim, né? A gente precisa estar conectado, aprendendo. A mesa. Se eu tiver que... A mesa tem um poder incrível. Incrível, se eu conhecer alguma pessoa e já estou me lembrando que já uma pessoa que trabalha lá em Canoas, que mora aqui nesse bairro, e já tem um lugar para indicar ela, né? Então eu sempre pensei assim, já aconteceu também, né? De pessoas chegar, pastor, como é que eu faço para dizimar lá na igreja? Eu falei, tu congrega onde? Eu congrego em tal lugar. Então, vai lá, meu amor, dizima tu lá. tem que dizimar lá onde tu te alimenta. Sim. Vai lá. Nem quero tu vir aqui que vai trazer problema pra mim, né? O nosso pastor Wagner, não sei se vocês já ouviram ele pregar, ele é um pastor evangelista. Uhum. E ele não pesca com vara, caniço, não, é com rede. Deus deu um dom pra ele nessa área. Só que é algo que eu aprendi com ele. O que importa é a pessoa ir para uma igreja, independente se vai ser a nossa ou não. O que importa é ela estar em algum lugar. Uma igreja que pregue Jesus, né? O Salvador. Ela estando numa igreja, sendo cuidada, é o que importa, Amém. independente do lugar. Quando Deus deu o nome, o pessoal falava assim, tá, como é que vai ser o nome da igreja? A igreja? E tem uma briga Tá, mas com como isso, assim? né? A igreja? Qual Aí é o chega nome no da teu igreja lugar. que tu vai? A A igreja. igreja. Tá, mas qual é o nome? A igreja. Qual é o nome? A igreja. As pessoas não conseguem. A minha esposa viu vocês no Instagram e disse, tu viu que eu abri uma igreja aqui na... Quem sabe qual é a igreja? Que igreja? A igreja? A A igreja? igreja. E tu Tá. sabe que eu E ela relutei mostrou. muito com isso? Mas foi Eu Deus pensei que assim, mandou, ó. né? Eu tava trabalhando, quando eu comecei, assim, ó, eu cheguei, informei que eu tava saindo, fui trabalhar na segunda-feira, e tava dentro do carro que eu tava trabalhando. Comecei a notar um monte de coisa. Questão da visão da igreja, daqui a pouco o nome, que já tinha recebido lá em Morungava, né? Quando o pastor lá orou por nós, disse, olha, Deus já não te colocou. assusta. Deus já te deu um nome e vai sair uma galera contigo. E eu, isso aí nem passava na minha cabeça. Mas foi acontecendo, né? E eu tava lá escrevendo daqui a pouco o nome. Aí eu pensei assim, aí na hora de registrar isso, Como vai ser a igreja, né? porque no Brasil é tão grande, né? Você não vai passar. Eu na minha ideia, né? Porque nós somos, o Johnny é todo corretinho. Ele disse assim, meu Deus, precisamos registrar. Como é que a gente vai registrar? A igreja. Não vai passar, vou ter que mudar, né? Ministério apostólico, a igreja e tal. Passou. Ficou. A única coisa que foi encaminhada junto é ministério, a igreja. Ministério, a igreja. Uhum. É, porque a igreja, né? Porque as pessoas nos perguntam, né? Então tem essa dificuldade. Mas na minha ideia, quando eu anotei esse nome, Queria que eu fosse pensei assim, ó, evangelístico. vou fazer um adesivo, que é o que a gente tem lá na igreja, né? A igreja, o lugar certo para você e sua família. Onde Se isso tá no meu carro, A e pessoa uma vai pessoa procurar. precisa encontrar um lugar, se for perto da casa dela, ela tiver uma igreja, tô feliz da vida. É o desejo esse de que as pessoas, estão afastadas da fé, mas vê um adesivo ali, a igreja, o lugar certo para você e sua família. Que a pessoa volte ao seio da igreja, onde ela, de repente, ela caiu, ou próximo à casa dela, mas que nem tu disse, esteja numa igreja, num ambiente de fé, de amor, de comunhão. E vamos voltar, né? A gente saiu da mentoria, né? E aí, como que funciona? É uma vez por mês? Não, ela é todas as quartas-feiras. Todas as quartas. Todas as quartas-feiras. Legal. E agora a gente teve um tempo que a gente mergulhou muito na palavra. E aí a gente teve as 10 primeiras aulas, vai dar 17 aulas. E agora, 7 outras aulas, a gente vai falar sobre a mesa.
como estar na mesa, né? De viver em família na mesa, de viver em comunhão, que tudo vem dali. E aí a gente lembrou muito de Mefibosete e Davi, que ali quando Mefibosete ele foi chamado por Davi, ele estava ali sentado e ninguém conseguia enxergar quem ele era ou alguma coisa dele, que ele estava errada. Porque quando lhe perguntaram assim, Ziba, tem alguém ainda que é parente de Davi? Ziba pegou e declarou assim, tem. O Mefibosete, o aleijado, ele não precisava ter contado isso, né? Eu não vou ficar dizendo assim, a Jainer, eu tenho um problema nos olhos. A Jainer que tem um problema nos olhos. Não, tu não precisa declarar isso, né? Tu pode declarar, é simpático, é isso ou aquilo, mas tu não vai pegar o defeito da pessoa. E naquele momento foi declarado ali o defeito. Mas quando o rei Davi disse, não, tu vai fazer parte da minha família, tu vai sentar à mesa, ele se sentou. Davi nunca declarou, não, ele é aleijado, tá faltando alguma coisa nele. Ele se sentia, no começo ele até estava ainda meio assim, né? Não, mas eu, um cão manco, vou fazer parte disso. Ele, não, tu vai fazer parte da minha família. E agora a mentoria, ela vai fazer isso. Das mulheres entenderem que quando elas sentam à mesa, elas fazem parte da família da fé, sabe? De ter essa comunhão, de ter esse tempo. E eu lembro que falou muito comigo em fazer essa mentoria. Eu li o livro da Dev Tylers, que tem experiência da mesa, e ela falou que um dia uma moça, ela estava na casa dela e ela recebeu uma amiga. E ela preparou uma mesa muito linda, preparou um café, um bolo. E a guria, naquele momento ali, ela contou, eu nunca tive uma mesa na minha casa. E ela perguntou, mas por quê? E aí eu disse assim, às vezes a mentoria parece algo tão simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Ela disse assim, porque quando eu era pequena, minha mãe casou com um homem, e esse homem dizia que eu era horrível, que eu era feia, que eu tinha nojo de sentar comigo na mesa. E eu tinha que comer no quarto todos os dias. E hoje eu vim te visitar, tu preparou uma mesa com todo amor. Tu me colocou de volta num lugar que me tiraram quando eu era criança, e eu não tive força para voltar. E naquele momento ela pegou e disse assim, tu conhece Jesus? E aí ela já falou, aceita Jesus como teu salvador. Ela já contou sobre Jesus. E a menina chegou em casa e disse assim, ó, tu sabe pra onde que eu liguei agora? Pra uma loja. E eu comprei uma mesa pra minha casa. A questão não é a mesa em si, a questão é a gente estar. E isso está sendo implantado de volta nas casas. E onde começa isso? Nas mulheres. Porque a mulher que cuida da cozinha, que cuida do lar. E por muito tempo, foi desgastado isso. As pessoas, um tá olhando TV, o outro tá no celular, o outro tá lá no quarto, e tá todo mundo em casa, mas ninguém tá em casa. Tá todo mundo junto, mas ninguém tá conversando. Das mulheres e família, e filhos, e esposos se reconectar de novo. Só caindo Wi-Fi, né? O pessoal se reúne. Que tipo, esses tempos eu fiquei olhando um casal no trem, eles estavam conversando, e eu ficava olhando, daqui a um pouco eu olhei assim, eles estão conversando pelo telefone, meu Deus. Dentro de casa acontece né? Mas eu vi, né? Eu falei, só que aí veio assim, tá, eles estão fazendo no trem, às vezes pra não falar alto, mas às vezes tu já não fez isso com tua filha em casa, tu já não fez com teu marido isso em casa, eu já fiz. E eu disse assim, e a gente tem que esquecer um pouco disso. Não, a gente pode usar o telefone, mas com equilíbrio, né? Tudo, com certeza. Tem que ser tudo com equilíbrio. E essa mentoria tá trazendo esse equilíbrio de volta, mas essa ativação de amar a casa, de amar a família, de poder saber o que está sendo expandido, que a mulher está empoderada, que a mulher fez faculdade, que a mulher saiu para fora. E hoje em dia, o que as mulheres cristãs estão clamando? Essas mulheres declarar tanta coisa assim, as mulheres estão pedindo, por favor, alguém abra o meu carro. Por favor, alguém, né, sirva alguma coisa para mim. E as mulheres estão resgatando aquilo que Deus fez. Eu lembro que quando o pastor Jônifer falou assim para mim, tu tá liberada para sair para evangelizar essas mulheres. Eu me senti segura. Tipo, eu tenho alguém que está comigo e está me blindando. Hoje em dia, as mulheres, às vezes, dentro das igrejas, estão vivendo tanto o mundo, não por mal, não porque elas são más, mas porque já está tão contaminado com o mundo, achando normal, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu faço essa história, tipo, muito, que está sendo pregada em muitos lugares, esquece que eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí as mulheres, elas estão resgatando isso de novo. É o resgate do cuidado do lar, o resgate da casa. Simples, né? Simples que nem Jesus. Eu digo assim, a mentoria é ser simples que nem Jesus, mas está acontecendo assim a cada quarta-feira. Esses dias os obreiros, eles ficam lá em cima, porque no fim o pessoal vai com as esposas, algumas mulheres ainda não dirigem, eles ficam lá em cima tomando um café. Eles perguntaram, pastor, o que deram para essas mulheres, meu Deus do céu? Porque é Deus que está fazendo. Tem tudo que a gente está ensinando com base da palavra, mas tem o sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar, mulheres sendo transformadas, mulheres que viviam triste dentro de casa ali estão saindo para fora e dizendo, meu Deus, eu posso fazer alguma coisa
Quantos meses vai durar a mentoria? 4 meses. 4 Quem meses. quiser saber mais, só entrar em contato com a senhora no Instagram. Vai estar na descrição também do vídeo. Isso. Acho que vai ter a uma sede de segunda vocês. edição, né? Tô achando. Mas esse pessoal de Lajeado que participou com a gente do retiro, elas já querem que a gente vá levar a mentoria para elas lá em Lajeado. E tinha uma irmã nossa que estava viajando, estava em Paris, estava fazendo a mentoria de lá. Porque elas querem, outro né? casal foi embora, né, pro Japão, tá fazendo a mentoria de lá. Então, nós temos uma facilidade hoje, como eu falei, que uns anos atrás, bem poucos, né, não se tinha. Então, nós temos uma grande oportunidade, né, de levar o amor de Deus, né, usando essa rapaziada aí, né, que eu sei que o Pedro tá montando a pergunta dele ali, usar esse potencial, né, que eles têm essa facilidade de se comunicar, né, através das redes sociais, de fazer isso com que o reino chegue em lugares onde não chegava. Que nem eu costumo dizer, né, aqui o MCast, o podcast aqui da igreja, é para ser a plataforma para potencializar o testemunho que nem de vocês dentro do Ministério Pastoral, o testemunho da restauração da saúde do Senhor para muitas pessoas. A gente não tem noção. Sim. É verdade. Vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai para muitos canais e a gente nem imagina, né, quantas pessoas vão ouvir isso. Mas, gente, estamos chegando no final. Já. Olha, a estimativa que nem eu disse para vocês. Passou já. Então, queria deixar o espaço aberto para os dois fazer as considerações finais. Que nem, se você quiser dar um recado pessoal, só olhar para ali. Então tá bom. Agradecer a oportunidade, né? E como vai chegar em lugares que a gente não tem nem ideia, assim como o Pedro, que é um testemunho disso, né? De ter sido alcançado por uma live, eu tenho certeza que pessoas, de alguma maneira, vão ser tocadas, né? Com o testemunho, com os milagres que Deus faz e tem feito em nossas vidas ainda. Então fica o convite aí, né? Se você mora aqui na Redondeza, a AME que está de braços abertos, né? E outra igreja que você possa sentir bem, levar a tua família a ter um encontro com Cristo e caminhar nos ensinamentos de Jesus. É como eu digo, a igreja é o lugar certo para você e sua família. Não existe outro lugar. Então, minha consideração é essa. Você venha provar disso, né? Conhecer realmente quem é Jesus. E aí você vai ser pastoreado, cuidado, né? Tem pessoas preparadas para cuidar de você, para amar você. E você vai ver que o mundo ele é muito melhor que aquilo que tem sido apresentado até hoje. Pastora? Tem um versículo que eu digo que é o nosso versículo-chave. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo vai ser acrescentado. Amor, cuidado, prosperidade, sabe? Libertação. Essa liberdade que a gente vive em Cristo, eu digo que nós vivemos o melhor tempo da igreja. Nós temos liberdade de levar Cristo para onde a gente quiser. Nós vivemos num lugar que a gente é livre para viver. Livre para adorar, livre para buscar. E que tu aproveite essa liberdade de encontrar um lugar onde realmente a tua família, a tua casa se sinta à vontade a servir a Deus. E Deus, ele está com os braços abertos todos os dias para te amar, para te cuidar e para realmente fazer algo novo. E eu creio que Deus faz. Amém. Pedro? Amém. Então, agradeci vocês. Eu, né, fiquei quietinho. Não, mas a história de vocês, muito impactante, testemunho muito lindo de vocês mesmo. Sempre quando eu sento nessa mesa aqui, eu sempre saio diferente. Amém, então, amém, Pedro. Né, vai ser diferente, claro. Deu para aprender bastante com vocês. E agradecer quem tá com a gente até agora, assistiu todo aí o podcast, o MCast. E a casa vai estar sempre aberta para vocês quando decidirem aparecer. Tá sempre de portas abertas. Amém, amém. Antes de encerrar, agradecer a vocês, quero deixar o recado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho. Compartilhe aí o link. Se você assistiu e foi abençoado por essa conversa, compartilhe aí com seus amigos, seus irmãos, seus familiares. Eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus para a vida deles. Também lembrando, do dia 9 ao dia 16, já vou deixar o convite para vocês estar aqui com a gente. Do dia 9 ao dia 16 de outubro, nós vamos ter o 14º Congresso Internacional de Missões da AME. Tem muita gente confirmada, muita gente já se programando de todo o estado, de todo o Brasil para estar participando com a gente.
Tem alguns nomes já confirmados, eu não vou falar ainda, deixar mais próximo, para ter uma surpresa aí. Mas anota na tua agenda e participa com a gente, que vai ser muito importante. Também lembrando que nós já iniciamos o junho do Avivamento Missionário. O Wellington Luiz vai estar ministrando e você vai ser abençoado por isso, pela mensagem dele. Vai ser num sábado, mas vai ser todo mês de junho, Avivamento Missionário. Então, se você tiver como comparecer aqui, vai ser muito importante, porque eu tenho a certeza que Deus vai acender no teu coração a chama missionária novamente. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu tenho certeza, né, Pedro? Não só você, mas eu e tantas outras pessoas. Com certeza. Somos edificados por essa conversa, por esse testemunho. E vai ter que ter parte 2, que eu tenho certeza que não deu para contar tudo. E muito provavelmente, o Israel falou isso, né? Às vezes tu lança uma sementinha aí, tu planta alguma coisa. Talvez no próximo, a mentoria de homens, você vai me falar. Mas eu sabia que teve o retiro de mulheres e eles pediram de homens. E teve de homens já também. Já. Não quero pedidos. Então já tem o episódio 2 para contar aí sobre o que vai acontecer aí pra frente. Então tá, pastores. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Semana que vem a gente tá de novo aqui. Deus abençoe. Até mais.